Quem pode ser considerado um cidadão? Todos os homens ou apenas alguns homens? Aristóteles tratou dessa questão. Segundo Aristóteles, todo homem é por natureza um animal político, um zoon politikon, de tal modo que todo homem, para se realizar plenamente, deve necessariamente viver na polis, na cidade bem organizada. É somente na cidade que o homem pode se tornar aquilo que ele nasceu para ser e atingir a finalidade última da vida, que é o bem viver. O homem que vive fora da cidade ou é um ser superior, uma divindade, ou é um ser degenerado, uma fera selvagem. Se você não é nem uma divindade, nem uma fera selvagem, se você é um ser humano, você deve viver na polis. A polis é o espaço reservado a todos aqueles seres dotados de racionalidade. Para Aristóteles, a cidade, a polis, nada mais é do que a soma das diferentes partes que a compõem. Então, observe bem isso. A cidade tem diferentes partes, e é justamente a harmonia entre essas diferentes partes que formam um todo e dão vida à cidade. Uma das partes que compõe a cidade é o cidadão. Veja que nem todos na cidade, para Aristóteles, podem ser considerados cidadãos, porque o cidadão é aquele homem que participa do debate público, que determina os rumos políticos que serão adotados pela cidade. O cidadão tem direitos políticos, porque ele tem tempo livre para viver a vida política. Há uma outra parte que compõe a cidade que é formada por homens livres, mas homens que não têm direitos políticos. São os colonos, os operários, os trabalhadores. A função desses homens é suprir a cidade, fornecer tudo aquilo que a cidade precisa para se desenvolver bem. Não têm direitos políticos, mas são uma parte significativa da vida da cidade. Há uma terceira parte que compõe a cidade, que é formada pelos estrangeiros. Os estrangeiros, uma vez que não são filhos da terra, eles não amam a cidade, portanto, não desfrutam de direitos políticos. Podem participar da vida da cidade, mas não determinar os seus rumos políticos. Há ainda na cidade uma quarta parte formada pelas mulheres. As mulheres têm uma função social na cidade, que consiste basicamente em administrar os bens da família. Não cabe à mulher o papel político, portanto, a mulher não deve participar da assembleia que determina as políticas públicas implementadas pelo Estado. A mulher vai gerar e gerir a vida privada da família. Há, por fim, os escravos, que também é uma parte da cidade. O escravo sequer pode ser considerado um homem como tal. O escravo é escravo por natureza. Essa é uma postulação aristotélica muito atrelada à visão de mundo da época. Portanto, se você somar essas diferentes partes, o resultado delas será a forma da cidade. Essa cidade pode ter diferentes constituições políticas, ou seja, diferentes regimes políticos. A constituição da cidade é o que dá ordem a ela. Portanto, no momento de deliberar a respeito do modelo político ideal, nós temos que estar atentos à realidade de cada cidade. Se a cidade é muito populosa, se é uma cidade pouco populosa, se é uma cidade territorialmente muito vasta ou muito pequena, tudo isso tem que ser levado em conta e a partir da realidade concreta você vai deliberar a respeito da forma política da cidade. Aristóteles apresenta 3 modelos políticos ideais. Esses 3 modelos políticos podem ser modelos legítimos, desde que se pautem pelo critério do bem comum. Essas 3 formas de governo se corrompem na medida em que elas focam no bem individual e não no bem coletivo. Portanto, Aristóteles usa o bem comum como critério para determinar se o governo é legítimo ou é um governo degenerado. Nós podemos ter, segundo Aristóteles, um governo pautado por um só homem, uma monarquia. Nós podemos ter um governo composto por alguns homens, uma aristocracia, ou ainda um governo formado por muitos homens, a república.
Essas três formas são legítimas na medida que visam o bem comum. Elas se degeneram na medida em que visam o bem próprio. Então a monarquia, quando se degenera porque visa o bem próprio, se transforma em tirania. A aristocracia, quando visa o bem próprio, ela se degenera e se transforma em oligarquia. Da mesma forma acontece com a república. Quando ela se degenera porque visa o bem próprio, ela se transforma em democracia. Cuidado com isso. Democracia, para Aristóteles, já é uma forma de demagogia, porque a democracia tem um discurso que deve governar para os mais pobres, e no modelo proposto por Aristóteles é necessário governar para todas as partes que compõem a cidade, e não para uma parte específica. Portanto, democracia já é demagogia, é uma forma corrupta de governo. Aristóteles propõe que sejam instaladas as duas primeiras formas, aristocracia ou monarquia. Porém, sendo o homem como ele é, inclinado para o vício, Aristóteles vai dizer que talvez a forma mais adequada de governo seja a república. Quanto mais homens participam do governo, menores são as chances de errar. E é assim, por meio de uma república que vise o bem comum, que nós conseguimos estruturar uma cidade perfeita. E o que é uma cidade perfeita? Senão uma cidade onde os jovens são guerreiros e os velhos são conselheiros. Uma cidade onde todo homem pode viver bem e contemplar, onde todo homem pode desenvolver a sua atividade mais elevada, que é a atividade racional. Esse é o grande ideal do Aristóteles, uma cidade onde todo homem, onde toda mulher vive bem e atinge a finalidade da vida, que é uma finalidade contemplativa. Para a cidade ser feliz, é necessário que cada parte que a compõe seja também feliz. Portanto, a felicidade, que é o bem supremo visado pela cidade, só será possível se cada um que compõe a cidade for feliz individualmente. A soma da felicidade individual será a felicidade coletiva, será a felicidade da própria cidade. Como tornar a cidade feliz? Por meio de uma boa educação. Veja que para Aristóteles, a educação já é considerada a chave para construir uma cidade feliz. Pensa nisso. Um grande abraço e até mais.